Começando então com a primeira carta do baralho Lenormand ou do baralho cigano, que é a carta do cavaleiro ou mensageiro, tá? A carta do cavaleiro ou mensageiro, ela tem como palavras-chave ação e pioneirismo. Então, se a gente for avaliar a análise objetiva da carta do cavaleiro ou do mensageiro, a gente vai entender que ela é uma carta que nos traz um entendimento de que boas notícias ou de que mensagens estão vindo, né, ou virão em breve, e também pode significar a chegada de alguém na vida da pessoa a qual a gente está atendendo, né, no nosso consulente ou da nossa consulente, ou uma pessoa empreendedora, determinada e apaixonada e que vai atrás do que quer, né, que tem aquele ímpeto de ir em busca do que realmente deseja, que seria a representação do próprio cavaleiro, né? Então, com relação a uma análise mais holística dessa carta, que é a carta de número 1, a gente vai entender que é um momento de agir, é um momento de ação, é um momento de pioneirismo, é um momento de empreendedorismo, também pode indicar a chegada de alguma coisa ou de alguém, ou uma questão relacionada à objetividade, a foco, a dinamismo, a persistência, a rapidez também, né? Imaginem que o cavaleiro ele sobe no seu cavalo e segue viagem muito mais rápido do que a pé. Pode indicar também vivacidade, pode indicar vontade. E o fato é que essa carta sempre vai indicar ou a necessidade de iniciar algo ou algo que está em processo de iniciar, de início, de começo, né? Por quê? Porque a carta do cavaleiro, do mensageiro, é a carta de número 1. Lembra quando a gente falou sobre o número 1, que era o número do líder, do pioneiro, da pessoa, aquelas pessoas empreendedoras que estão à frente do seu tempo, né, que têm muitas ideias e que vão atrás, são pessoas muito dinâmicas, pessoas que lideram. Então essa é uma representação muito interessante do próprio cavaleiro, tá? Com relação aos naipes e ao número desta carta, né? Como a gente falou agora, então o número 1 ele vai marcar o início do ciclo, né? O início de todo um ciclo, ou seja, é uma carta de início, é uma carta de recomeço ou até de recomeço, tá? Então, ela representa muito bem a figura do pioneiro, né? De tudo que é pioneiro. Com relação, vocês podem notar aí que tem 9 naipes de copas nessa carta, né? Então, percebam na carta do cavaleiro ou do mensageiro, ali aqueles naipezinhos, percebam que tem 4 naipes de copas de um lado, 4 naipes de copas de outro lado e um no meio. Então, o que significa isso, né? Esses 9 naipes, como a gente viu com relação à questão numerológica, né? A importância dos números aplicados ao baralho cigano, né? Então, a gente pode entender que o 9 ele vai representar todo um ciclo, né? Então, essa carta do cavaleiro, ela é o início de um ciclo, certo? E as copas, como a gente falou antes, as copas remetem ao elemento água, que vão falar muito em paixão, em vivacidade, em sensibilidade, vão tratar muito das questões emocionais, certo? Com relação aos aspectos negativos dessa carta, tá? A gente pode entender que, com relação aos aspectos negativos, tudo que a carta representa, objetivamente e subjetivamente, a gente vai entender que negativamente vai ser o contrário, a gente vai perceber o contrário do que essa carta significa. Então, se a carta do cavaleiro ou do mensageiro indica coragem, determinação, vivacidade, paixão, então os aspectos negativos dessa carta vão falar justamente da falta de todas essas características, né? Da falta de coragem, da falta de objetividade, da falta de foco, da falta de paixão, da falta de persistência, certo? Geralmente os aspectos negativos, eles são analisados
quando existe uma combinação de cartas, ou seja, quando essa carta está sendo analisada num método de tiragem, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, junto com outras cartas que podem estar ao redor dela, ok? Com relação às considerações, eu vou ler aqui, então eu peço que vocês acompanhem através do livro de vocês. Com relação às considerações, eu vou ler esse trechinho que eu acho bem interessante para vocês guardarem o significado dessa carta, certo? Então, monte em seu cavalo e siga para a sua viagem, né? Como um cavaleiro, né? Lute com coragem por aquilo que você acredita. Foque no seu objetivo e siga o seu sonho. O caminho está aberto e o cavaleiro ou mensageiro, sendo a primeira carta do baralho cigano, do baralho Lenormand, vai marcar justamente o início de um ciclo, né? Então, sempre que nós iniciamos algo, nós somos levados pela nossa vontade, nós somos desbravadores de um terreno desconhecido, certo? Então, o cavaleiro é uma carta que tem em si um profundo movimento, a marca da paixão pelo novo, por tudo que está por vir, certo? Então é uma carta de motivação, é uma carta de determinação, de objetividade, do pioneirismo e do empreendedorismo. Tudo aqui é começo ou recomeço. Então existe todo um caminho livre pela frente e isso faz parte do ciclo da vida. A roda começou a girar, mova-se e aproveite. Certo? Então essa é a carta de número 1, a carta do cavaleiro ou mensageiro.